Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 27, A República. Sempre que olhamos para esse cenário, devemos lembrar que o Brasil está sobre esse seguinte estandarte: Deus, Cristo e caridade. E, logicamente, que esse estandarte vai se estendendo para toda a América do Sul. Inicialmente um país grande, com características das mais adversas, das mais díspares, das mais diferentes. O norte quentíssimo e úmido, o nordeste quente e seco, e às vezes frio e muito frio, porque quando faz frio, faz muito frio em algumas regiões, outras não. O centro-oeste, a mesma coisa, às vezes muito quente, às vezes muito frio, e também relativamente seco, e o nordeste bastante seco. O sudeste, uma questão intermediária, nem tão frio, nem tão quente, não tão seco, nem tão úmido. E o sul, frio e úmido. Mas é um frio suportável. Tem as temperaturas muito baixas, mas não chega tão extremas quanto o sul da Argentina, por exemplo. Assim, nós vamos vivendo aqui na Terra um conjunto de características que vai nos fazer, então, absorver espíritos que venham de qualquer parte do mundo e se sintam confortáveis aqui. Portanto, nós vamos ter indianos, europeus, asiáticos. Os indianos também são asiáticos. Asiáticos no geral. As pessoas da área do deserto, os desertos também virão. E outros de outros continentes, africanos então nem se fala. Todos cabem aqui. Todos convivemos aqui em paz e em harmonia. Lembrando que a cor da pele que nós temos encarnado não tem nada a ver com a cor do espírito. Embora os espíritos podem ter momentaneamente manter aquele padrão de cor, e mantém, mas é apenas um detalhe segundo as características que ele quis assumir. Portanto, nós temos um país que acolhe a todos sob essas bênçãos de Ismael e debaixo das mãos misericordiosas de Jesus. Portanto, rogamos a Ismael, continue nos abençoando e pedindo a Jesus que nos dê força suficiente para suportarmos as nossas adversidades, suportarmos as nossas tendências negativas e aprendermos a caminhar, construindo cada vez mais as nossas tendências positivas para fazer desse Brasil um país de amor, de paz, resplandecente de luz. 27. A República. Se a monarquia, embora todas as liberdades públicas que desenvolvera, espíritos avançados do Brasil a consideravam como uma derradeira recordação da influência portuguesa, a República era considerada pela comunidade brasileira como uma fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. Apesar de Dom Pedro II ser uma pessoa íntegra e muito adorada pelo povo, todos, principalmente os nativistas, o viam assim com uma certa influência portuguesa. Tinha algum quê de português que eles não queriam seguir a independência do Brasil, o caminhar do Brasil livremente. Então, cada um desses, a seu tempo, a seu turno, vem buscando construir a ideia da República. Amadurecendo essa ideia, ela vai acontecer no momento certo. Então, vamos ver os passos necessários para fazer essa transmutação sem grandes problemas, sem grande convulsão. Essa ideia genuinamente nativista alcançara todas as inteligências, e a garantia do seu êxito se patenteara aos olhos de todos, após a Lei de 13 de Maio, que ferira os interesses particulares de todas as classes conservadoras. Os conservadores queriam monarquia, eles estavam confortáveis naquela posição, tudo que ali era do jeito que eles queriam, tudo estava do jeito que eles achavam que deveria ser conduzido. Mas, aos olhos da espiritualidade superior, aos olhos também dos nativistas, aqueles que estavam aqui no Brasil, eles queriam tirar esse conservadorismo e adotar ideias mais modernas, um governo mais dentro dos padrões que eles idealizavam ser o melhor. E 13 de maio, né, foi a data da liberação da escravatura. A partir daquele momento, todos os escravos tornam-se livres, tanto pretos como índios, e começa-se uma nova fase para um Brasil mais complexa, mais tumultuada, e com o tempo começa-se então a criar muitos mecanismos de interação
e principalmente de ideias, porque os conservadores eram, nesse momento, estão sendo vistos como um empecilho para aquilo que os outros queriam, e também, lógico, os conservadores viam os liberais com ideias muito ruins para eles, mas vão buscando um patamar de equilíbrio para chegar aos objetivos maiores. Por essa razão, os anos de 1888 e 1889 assinalaram os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. Por toda a parte e em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos do idealismo republicano, sob o palio da generosidade da coroa. Todos os momentos começavam a se vir as ideias republicanas. E Dom Pedro, conforme vimos em capítulos anteriores, ele gostava dessas ideias, que ele ia deixando que eles tomassem essas ações, até porque ele não tinha nenhum primogênito, tinha uma filha. E ele não via a filha capaz de governar o Brasil com toda aquela capacidade que ele esperava de alguém. E ali as coisas vão ficando complicadas, o marido dela também, provavelmente ele não os via com bons olhos, e a partir de então, ele deixa fazer as propagandas republicanas, ganharem as ideias republicanas vulto e força dentro da vida pública, para que as coisas acontecessem sem grandes transtornos. No mundo invisível, reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores, e, enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a voz como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Humberto de Campos tem esse jeito poético de escrever, né? Principalmente quando ele vai fazer o início, um prefácio para a fala de Jesus, tem sempre aquele tom poético. As luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito. Falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Reportando-nos aquele momento memorável de Jesus diante daquela multidão que bebia na fonte do amor. Ensinamentos sagrados e importantíssimos para todas as suas fases evolutivas ali para frente. Cada um, a partir daquele momento, tinha uma responsabilidade maior. Levar aquele ensinamento para todos os pontos da Terra, captando aquela vibração e irradiando-a onde estivessem. Apesar das adversidades que sempre existiam, apesar das dificuldades que sempre existiram e por muito tempo ainda vai existir, para uma prática genuína do bem. Nosso livro Conteúdos Transcendentes tem lá as interferências da mente, que a gente vai ver como é bem complicado. E Jesus vai dizer então: irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que se pratica no concerto dos povos do planeta. Olha quantas informações, né? Chegamos à maioridade. Temos agora passando por uma transição naquele momento, criando uma outra condição que nós teríamos de passar ao longo dos séculos. Arcar com a responsabilidade dos nossos atos comuns, nas nossas atividades do planeta, nas nossas atividades como povo. Portanto, os fatos que acontecem aqui, de alguma forma nós somos responsáveis. De alguma forma nós estamos ligados a eles. E de alguma forma precisamos, então, colocar melhores sentimentos para entendermos as nossas responsabilidades, para entendermos os caminhos que precisamos seguir com muita responsabilidade. Necessário separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Olha que interessante. Uma pátria vai atingindo um determinado patamar de entendimento, uma pátria vai atingindo um determinado patamar de compreensão, e ao chegar nesse patamar superior, então,
um conjunto de ações intermediárias são importantes para que todo o povo também esteja junto. A nação foi, o povo tem que ir. E isso vai trazendo para a gente responsabilidades. Portanto, o plano espiritual, sempre de olho no Brasil, agora deixaria-nos mais livres para tomar atitudes que nos diz respeito, atitudes que fará com que tenhamos responsabilidades e atitudes compatíveis com a justiça, do amor e da caridade para darmos esse passo à frente, para darmos essa colocação superior para o entendimento maior daquilo que precisamos fazer. Portanto, como vamos construir esse nosso amanhã? Como vamos construir esses nossos ideais? E conforme ele coloca, que tem muita informação, né, gente? Conforme ele coloca que os indivíduos atingem a maioridade e são responsáveis pelo seu raciocínio, porque ele já consegue, teoricamente, pensar por meios próprios, a pátria, nesse momento, teria que agir por meios próprios. Mas sempre estaremos protegidos por espíritos. Está mostrando que nós teremos que agir mais livremente, mais conscientemente. Desamparado nunca. Mas seremos mais responsáveis pelas nossas ações e teremos menos interferências dos espíritos como tivemos em outras épocas. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mãos cheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização. E o livro de ouro dos progressos do mundo, seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós, de maneira a não serem obstadas as deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre, no mundo físico, mas como reino de amor integral e da verdade pura ainda não é o do orbe terreno. Hoje, reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Não importa, Jesus não falou se você é católico, não falou se você é protestante, não falou se você é espírita. Todos nós devemos ser evangélicos no sentido mais abrangente do termo. Aqueles que praticam o evangelho. Para levarmos o evangelho a quem sofre, para levarmos o evangelho a quem tem fome da luz espiritual. E a partir do momento que nós alcançarmos essa luz espiritual, começaremos então a um novo despertar, a um novo resplandecer íntimo. Porque trabalhar para o Evangelho é acender uma lâmpada eterna na nossa consciência, no nosso caminho. Trabalhemos, assim, um processo de conscientização e um processo de harmonização dos nossos sentimentos frente à vida, para que possamos, então, edificar, construir e elaborar um caminho de paz e de luz por toda a eternidade. Todo o caminho que nos compete nesta vida, todo o caminho que nos dá nos demonstra o passo à frente que devemos alcançar, que devemos projetar, traz para nós responsabilidades. E todos nós, ao sermos responsáveis pelos nossos atos, temos que dar a nossa parcela de contribuição para o engrandecimento geral de todos nós. Sejamos, pois, daqueles que trabalham constantemente nessa edificação, nesse transpor de luz, nesse transporte de luz, nessa transmutação dos sentimentos para nos iluminarmos. Portanto, a nossa responsabilidade, todos nós religiosos, é de evangelizar. Os nossos irmãos das religiões afrodescendentes ou de origens africanas também têm a sua parcela de contribuição, de evangelizar. Porque se você está ensinando a fazer o bem, você está colaborando com o bem, você está colaborando com Jesus. Consolidareis o templo de Ismael para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis os meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Há então um grande trabalho a ser edificado. Há também um grande trabalho íntimo a ser realizado. Por isso, todos nós temos esse compromisso. Lembrando que o Templo de Ismael, a Federação Espírita Brasileira, que vai ser o próximo estudo, ali teria que organizar
E lembre-se, todos os religiosos, durante o sono, muitas das vezes se encontram no plano espiritual com as lideranças espirituais do Brasil e dão as diretrizes. Ao acordarem, cada um vai seguir as suas disposições íntimas, as suas tendências interiores, mas todos nós, então, temos o compromisso de fazermos com que essas bases do bem se edifiquem e se fortaleçam na nossa caminhada, na nossa vida. Portanto, todos aqueles aqui que estão encarnados no Brasil têm o compromisso íntimo consigo mesmo de auto-evangelizar, de se evangelizar. E aqueles que já estão nas lides do trabalho cristão, que busquemos, então, impulsionar essa evangelização. Abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um. Sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Olha que interessante. Compromissos que nós temos. Temos que trabalhar interiormente para construirmos uns caminhos longe da sombra. Porque a caravana do Evangelho deve marchar ao longo do caminho das sombras, mas promovendo uma revolução interior pelas estradas que passarmos, com o objetivo de suportarmos o fardo das nossas dívidas passadas e, com isso, nós teremos que ter o recurso de nos disciplinar frente à dor, frente ao sofrimento, frente às estácias que nos ferem o caminho, que nos ferem a alma, para então a gente conseguir alcançar patamares superiores, alcançar patamares de autoentendimento, de autoconclusão, para nos portarmos frente à justiça divina com mais amor, com mais responsabilidade, com mais construção ao longo da nossa caminhada, construção íntima. E fugirmos das armas homicidas. A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos, dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. Olha que interessante. Não tem como transformar os políticos em trabalhadores divinos de uma hora para outra, mas os subordinados têm que trabalhar com fé e com caridade para, exemplificando esse amor, os transformarem. Porque Jesus sabia que a política seria compuscada em vários momentos por espíritos menos nobres, apesar dos missionários do bem estarem lá inseridos. Mas, conforme está no Evangelho, há santos na casa de César, mas nem todos que estão na casa de César são santos. Portanto, a política do mundo tem lá seus entraves, tem lá seus problemas. E para transformar esses espíritos, precisamos então trabalhar com fé, com caridade e com oração. Ao invés de ficarmos xingando os políticos, oremos por eles, mentalizemos o bem para essas pobres criaturas. A proclamação da República Brasileira, como índice de maioridade coletiva da nação do Evangelho, há de fazer-se sem derramamento de sangue, como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo. A Pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. Então, até ali, todos os trabalhos iam acontecendo, sempre de forma vigilante por Jesus e todos aqueles seus emissários do bem, todos aqueles seus trabalhadores que voltavam-se para trabalhar efetivamente para fazer o bem. E nós estamos procurando ser bons trabalhadores do Cristo dentro da pátria do Evangelho? Estamos procurando esclarecer consciências, esclarecer os caminhos que cada um de nós devemos passar e chegar? Esse trabalho de reformulação íntima, reformulação dos nossos conceitos, precisa então de ampliar os nossos entendimentos, as nossas compreensões. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da borrasca em perspectiva,
Estaremos, porém, a postos, sustentando o Brasil espiritual, que, de hora em diante, passará a ser o nosso precioso patrimônio. A partir desse momento, iriam todas as religiões ter seu cadinho aqui, seu pedacinho aqui, para poder levar o evangelho aos corações humanos, e os verdadeiros trabalhadores cristãos, como todas as épocas da humanidade, seriam perseguidos. Passariam pelas atitudes daquelas pessoas insanas, irresponsáveis, sintonizadas com as trevas e com o mal, inimigas do Cristo, que tentam atacar todo o trabalhador do bem. Em todas as épocas foi assim e ainda não deixou de ser, mas com consequências graves, porque dependendo de quem você ataca, as consequências sobre você serão ampliadas. Preste atenção nisso. Aí, a partir desse momento, eles ficariam atentos, sustentando o Brasil espiritual, sustentando os trabalhadores espirituais para que todos pudessem dar um impulso, procurarem colocar em prática certos ensinamentos, levar os conhecimentos, impulsionar o progresso para que as forças do bem se estabelecessem nos nossos corações, se estabelecessem na nossa jornada. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Aqui, então, a possibilidade das energias em favor do Evangelho. Tudo que for a favor do Evangelho receberá esse impulso energético para que aconteça. Mas nós temos que saber que essas bênçãos fulgurantes do céu, sobre todos os corações, independente de quem, vai pelas estradas dos felizes e daqueles mais tristes na terra. Não é infeliz, é triste. Tem os felizes e tem os tristes. Olha a visão do Cristo. Infeliz nós não estivéssemos aqui no Brasil tendo essa oportunidade. Portanto, nós temos esse compromisso de ampliar essas energias do Evangelho pelos nossos caminhos ao longo da nossa existência e buscarmos, então, estar sempre sintonizando com essas forças do bem para trabalharmos cada vez mais, para construirmos cada vez mais. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. E a alma brasileira tem que passar para se despertar, para esse entendimento superior do seu compromisso, da sua responsabilidade frente ao Evangelho, do seu compromisso, da sua responsabilidade frente aos compromissos assumidos pela consciência. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições dentro das grandes finalidades de todos os labores da esfera elevadas do plano espiritual. Aí vem as instituições do Evangelho que têm que procurar se espiritualizar, porque todos os bons espíritos, todos aqueles missionários do Cristo para impulsionar o progresso brasileiro, eles estarão fazendo e dando força para desenvolver essa melhor parte desse entendimento superior, desse entendimento das compreensões que deve existir em nossos corações, transformando-nos para melhor, fazendo com que todos nós pudéssemos falar aquilo que for edificante, aquilo que for bom, útil e que procurarmos assim, trabalharmos e transmutarmos os sentimentos para que a paz estabeleça em todos nós, para que a compreensão superior estabeleça ao longo do nosso caminho. E assim, procurarmos compreender a espiritualidade que há em todas as ações. Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. Aí tem um preço a pagar. Por exemplo, você tem um sonho que debaixo de uma determinada montanha tem uma grande jazida de ouro. É só um exemplo. E aí, você chega, vai lá, olha para aquela montanha e fala assim, nossa, eu tenho que cavar. Aí, mas você pensa assim, mas eu vou cavar, as pessoas vão falar que eu sou louca. Aí você vai dormir, naquela noite de novo você sonha. Você tem que cavar por 3 dias para você achar a primeira pedra. Aí você fala, bom, vou pegar um lugarzinho onde eu não serei muito visado e vou cavar. E ali você acha então a primeira pedra, a segunda, a terceira, e você anima, continua fazendo a escavação e acha aquela grande jazida. Esse trabalho
de transformação dos nossos sentimentos é assim. É como se te mostrassem, olha, se você trabalhar arduamente, você vai encontrar uma grande fonte de riqueza. Essa grande fonte de riqueza vai estar à sua disposição a partir do momento que você edificar realmente essas forças construtoras do bem, essas forças construtoras desse amanhã de luz que você terá pelo caminho. Por isso, todos nós então temos que treinar a compreender as nossas responsabilidades, os nossos desejos de realizar o bem, compreender as nossas responsabilidades, os nossos desejos de edificar a luz. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam, então, o último acontecimento político que se verificará com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. A partir desse momento, Jesus encerra a palavra e todas aquelas falanges começam, então, a trabalhar sobre essa determinação do Mestre, sobre esse influxo energético que deve ter ficado gravado nos seus corações eternamente, para o trabalho edificante das forças do bem, para o trabalho edificante da edificação do amor nos nossos corações. Todas as grandes cidades do país, com o Rio de Janeiro na vanguarda, se entregam à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do país preparam o grande acontecimento. Entre os seus organizadores preponderam os elementos positivistas, para que as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta do sectarismo religioso. Aí, nesse momento, o sectarismo religioso poderia trazer algum problema a essa transformação, a essa mudança. E, então, esses trabalhadores do plano espiritual tinham sobre esses religiosos um cuidado maior. E tinha que ter esse elemento positivista para que não existisse uma paixão sectarista da religião. Olha, gente, é muito complicado quando se junta política com religião. Por isso veio certos filósofos colocando certas ideias que foram quebrando certos paradigmas dentro da política do mundo e pudéssemos ter estados laicos. E muitas pessoas, às vezes, eles falam que detestam a religião, tornam-se fiscais da religião. Mas talvez seja a missão dele para não criar fanáticos. Temos que prestar atenção nisso. E observem que em alguns momentos eles são muito rigorosos e poderosos para tomar aqui uma faculdade não entra nada de espiritualidade. E as pessoas, a faculdade, concordam, naturalmente. Não estamos criticando-o de uma forma veemente ou jocosa. Estamos mostrando que existe essa reação, as pessoas acatam essa reação, mas a gente for ver os meandros de como começa o sectarismo, começa em pequenas atitudes. Aí cria-se grandes transformações, grandes problemas e dificuldades para todos. Aqui tem a bandeira do Império, que agora deixa de existir como bandeira do Império, como bandeira do Brasil, da agora em diante, e passamos a ter essa maravilhosa bandeira com os símbolos, que retrata ali uma série de situações meio transcendentes, né? Com relação à independência do Brasil e o futuro do Brasil. E as estrelinhas estão ali tal qual os céus estavam naquele dia. Não pode tirar, não pode mudar lugar e não pode acrescentar sem que um astrônomo faça os devidos cálculos para saber a posição que a estrela deve entrar e qual estrela que vai entrar. Bom, e a 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleide de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. Então, a partir desse momento, todos aqueles estados deixam de fazer parte do Império e se tornam Estados Unidos em prol de uma causa comum, em prol de um centro de poder comum que estava na época no Rio de Janeiro. Então, Estados Unidos do Brasil, depois, mais à frente, passa a se chamar República Federativa do Brasil. E aí, como federação, as coisas são um pouco mais sólidas. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração e de sua casa, voltava-se agora contra suas mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de ingratidão clamorosa. Mas a verdade é que todos os republicanos
eram amigos íntimos de Dom Pedro. Quem não lhe devia no Brasil o patrimônio de cultura e de liberdade? Dom Pedro, generoso, sábio, sintonizado com as falanges do Cristo, governou o Brasil com muita propriedade. Foi um período que teve pouquíssima corrupção. Foi tentado fazer da forma mais justa possível, criando escolas, criando faculdades, criando mecanismos que pudessem melhorar a condição geral do Brasil. E um dos seus prediletos amigos chega lá dando-lhe a notícia que a partir daquele momento ele não era mais o imperador do Brasil. A partir daquele momento tinha o Brasil um presidente, embora um político. E Marechal Deodoro foi presidente do Brasil recentemente, em tempos atrás. E assim como ele fez depor Pedro II, por um ato estranho, cheio de mistérios, ele também foi deposto. Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não tente fazer o mal. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Acontecem fenômenos na vida das pessoas, situações que acontecem na vida das pessoas, e nós não entendemos o porquê. Porque tudo tem uma causa anterior que a define. Então, essa causa gera um conjunto de situações que vem aquele efeito para quebrar aquela situação, quebrar aquele paradigma que até então existia. Os instantes de surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa, no sentido da reação. Todo momento que chegava aquela sugestão, toma tal atitude, tal e tal e tal, mas ele repeliu todas elas, manteve-se íntegro, manteve-se cheio de calma, cheio de compaixão e de respeito para que a vontade do povo brasileiro fosse cumprida, porque ali, se não era de todos, era de uma boa maioria. Confortado pelas luzes do alto, que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente a sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários e com lágrimas nos olhos. Rejeita a elevada soma de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor da pátria do Cruzeiro lhe santificasse a morte, no seu exílio de saudade e de pranto. Não aceitou o dinheiro. E aí a gente fica pensando, né, como que ele foi sobreviver depois? Não conta aqui. Aí ele aceita apenas esse travesseiro de terra. Conta-se que ele fazia questão dele estar sempre perto dele para ele repousar a cabeça. E esse travesseiro de terra o acompanha também no túmulo, como recordação desse país onde ele nasceu, ajudou a construir, a edificar e tanto amou e ama até hoje. E é um dos expoentes da espiritualidade a gerenciar a vida política do Brasil, do mundo espiritual. Jesus, porém, consoante a promessa, lhe santificaria os cabelos brancos, uma tranquila paciência caracterizou o seu inenarrável martírio moral. Naquele momento, Jesus, das esferas superiores, emite pensamentos de paz, emite ondas de amor, vibrações de misericórdia, e quiçá estivesse ali do lado dele, inflando nele aqueles força para suportar tamanha dor, tamanho martírio moral, tamanha decepção naquele momento. Ele, que era imperador, perde tudo. Passa a ser apenas um ex-imperador do Brasil. O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não um império perecível e transitório do mundo, mas uma família ilimitada, que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. Então, quando esse livro foi escrito, em 1938, nós éramos 50 milhões. E hoje somos 210 milhões. Então, já somou 660 milhões de agregados a essa grande família. Espíritos que vêm de várias partes do mundo para aqui reencarnar. E quiçá do cosmo. Todos nós passando por experiências, coletando os frutos para um amanhã, coletando dados para a grande transformação íntima que devemos empreender, coletando um mecanismo de crescimento espiritual para alcançarmos metas superiores, para alcançarmos patamares mais abrangentes para a nossa realização íntima. Todos nós precisamos, então,
construir intimamente os mecanismos de luz, os mecanismos de iluminação interior que nos conduzirão ao Pai, que nos conduzirão às realizações da alma necessitada de paz e de luz e de fraternidade. Visitado pelo Visconde de Ouro Preto, no mesmo dia em que este chegava à capital portuguesa, o imperador lhe declara com serena humildade: "Em suma, estou satisfeito." E, referindo a sua deposição, acrescenta: "Fiz a minha carta de alforria, agora posso ir aonde quiser." Ali, naquele momento, Dom Pedro estava se tornando livre de todas aquelas obrigações que o Império lhe impunha. Obrigações bastante rígidas, padrões de comportamento, padrões de vestimento. Ele poderia, então, a partir daquele momento, ir para onde ele quisesse. Daí a gente fica pensando, de onde vêm os recursos? Naqueles amargurados dias, o generoso velhinho se encontrava às vésperas do seu regresso à pátria da luz e da imortalidade. No Brasil, ia ser continuadas as suas tradições de amor e de liberdade pelas forças militares que, a seu turno, as entregariam aos grandes presidentes paulistas. Então, naquele primeiro momento, vêm os militares, o Marechal Deodoro e todo, depois vem o segundo, se não me engano, Floriano Peixoto, e dá continuidade àquele governo. Aí estrutura-se a política do café com leite, Minas, São Paulo, Rio, principalmente Minas e São Paulo, vão governando, de vez em quando vinha um gaúcho, veio um nordestino, mas iam se impulsionando a política brasileira, o governo brasileiro. Então todos iam construindo bases sólidas para esse crescimento, para esse aprimoramento, que vamos conquistando passo a passo. Nada está concluído. Nunca a figura de um chefe da família brasileira foi esquecida no altar da lembrança da pátria do Evangelho. E não foi só o Brasil quem lhe reconheceu a inesquecível superioridade espiritual. A superioridade de Dom Pedro, então, foi reconhecida por todo o mundo, por vários países do mundo. Os admiravam pelo seu respeito, pela sua simplicidade e pelo seu comportamento compatível com a necessidade evolutiva do país. É bom lembrarmos que ele ficou órfão, criado por alguns tutores, desde, se não me engano, os 6 anos, né? E assume a maioridade com 14 para 15 anos e começa a governar o país com essa idade. Um espírito ímpar, um espírito de grandes qualidades morais, grandes qualidades espirituais e também intelectuais. E soube governar o Brasil idealisticamente, construindo bases para um crescimento, dentro da possibilidade daquele momento. Só não fez mais porque não pôde. Conta-nos Múcio Teixeira, então cônsul-geral do Brasil em Caracas, que, ao chegarem a telar as notícias dos acontecimentos de 15 de novembro, desenrolados no Rio de Janeiro, ao entrar no palácio do governo da República Vizinha, ao qual, logo depois, solicitou ao seu exequatur, ou seja, o exequatur é um documento para autorizá-lo a ser cônsul do Brasil na República. O Dr. Rojas Poole, eminente político sul-americano, encaminhou-se ao seu encontro exclamando: então, esse cônsul-geral do Brasil que estava na Venezuela, ele vai lá com a sua documentação para oficializar o seu trabalho como representante da República do Brasil e não mais do Império Brasileiro. E o Dr. Rojas então responde para ele o seguinte: senhor cônsul-geral do Brasil, peça a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresente. Nós temos que pedir sempre a Deus proteção e as bênçãos do mais alto para que sejamos protegidos de determinadas interferências negativas das trevas, para continuarmos a nossa função de país livre, essa nossa ideia de um país de amor, onde todos nós saibamos conviver amigavelmente uns com os outros. O sistema político que o governa respeite o nosso jeito amigos e solidário de sermos uns para com os outros. E assim estaremos também respeitando nossas autoridades e todos caminharão felizes ao longo desse trabalho, ao longo do nosso processo de reestruturação da nossa sociedade. E, abraçando-o, sensibilizado, concluiu: acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil.
É interessante como se colocam, como eram visto o Brasil. Era um país que tinha um imperador, mas um imperador liberal, um imperador compassivo, um imperador que trabalhava com justiça social, com amor pelo seu povo, criando assim bases seguras para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos conquistar novas jornadas, novas atividades na edificação da luz, do amor e da fraternidade. E assim, todos nós caminhando na construção de um mundo melhor, todos nós caminhando na direção de ideais superiores, procuremos então encontrar a paz, a harmonia e a serenidade. Procuremos vivenciar os ensinamentos do Cristo, convivendo uns com os outros amigavelmente, na edificação de um mundo melhor, onde todos nós possamos sentir e vivenciar a paz verdadeira que deve brotar em todos os nossos corações.